Oi, filho. Vai comendo, né? Uhum. É isso que você quer? Vai querer pipoca. Popoca? Calma. Só isso? Pera aí que eu tô te dando mais. Aí. Agora eu vou gravar, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar uma revisão aqui rapidinho com vocês, abordando todos os temas de todas as questões aí da prova de vocês, beleza? Então prestem bastante atenção. Primeiro tema é repressão política no stalinismo. A função dos expurgos de Stalin e a função dos gulags, tá? A repressão política no stalinismo, vamos lembrar aqui o contexto que nós estudamos. Vocês lembram que eu falei com vocês? Que o governo de Joseph Stalin, ele passou por um período onde ele estava, né, meio surtado, meio maluco, né, estava enfrentando ali questões pessoais do governo dele, mas também que ele estava passando pelo período que todo líder autoritário passa, né, que é a mania de perseguição, achar que todo mundo queria derrubar ele, né? Então o que ele começou a fazer? Perseguir até antigos aliados, né, pessoas que estavam próximas dele, que estavam tendo destaque dentro do Partido Comunista, né, União Soviética naquele momento, ele começou a perseguir essas pessoas por conta disso, beleza? E uma galera também que ele perseguia eram os kulaks, que eram pequenos produtores rurais, né, pequenos camponeses que tinham ali as suas propriedades privadas e produziam, né, para vender, para fazer comércio, né, e ali na União Soviética a gente não tinha o livre mercado, beleza? Como foi na NEP, né, na nova política econômica pós-revolução russa. Então, e os gulags, né? Melhor, não confundam kulaks com K, kulaks com gulags, com G, gulags. Os kulaks eram os pequenos produtores. Os gulags eram os campos de concentração, né? Por que precisava de trabalho forçado? Por conta dos planos quinquenais. Qual que era o objetivo dos planos quinquenais? Um choque de industrialização na União Soviética, que era muito atrasada no quesito indústria. Então, eram planos de 5 anos aí, bem estabelecidos para o crescimento da industrialização. Beleza? Os planos quinquenais também vão cair, era um planejamento centralizado, tá? Não tinha nada a ver com fortalecer o campo, fortalecer a agropecuária, não tinha nada a ver com isso. Era o fortalecimento das indústrias da União Soviética, fortalecimento rápido, ok? Lembrando que as indústrias foram fortalecidas, outros serviços públicos ficaram defasados, ok? Já falei dos grandes expurgos, beleza, agora mudando de assunto. Vamos falar da função do Exército Brasileiro pós-Guerra do Paraguai. Deixa eu comer minha pipoca aqui. Peraí. Beleza. Qual que foi o papel do Exército? Deve estar dando barulho no microfone de uma chilena. Mas tá. Qual que foi o papel do Exército após a Guerra do Paraguai? Também expliquei isso para vocês, né? Essa era uma das questões que enfraqueceu a monarquia, né? O governo de Dom Pedro II. Após a Guerra do Paraguai, o Exército emergiu como uma grande força política, né? Então eles começaram a se organizar mais politicamente, começaram a querer tomar mais decisões políticas, né, para melhorar as suas condições de trabalho, melhorar os seus salários. Eles começaram a se entender agora como um grupo político que poderia atuar, né, como se fosse qualquer outro grupo político, né, qualquer outra organização política. Então eles podem atuar para no legislativo, podem fazer requerimento de leis. Agora eles querem ter eles se entendem mais como força política. E isso vai durar muito tempo, né? Como eu expliquei para vocês, depois do século XX nós teremos o Exército sendo pivô de 2 golpes militares, né? Tanto o golpe de 1930, que posteriormente vai ser instalada a ditadura de Vargas, como a própria ditadura militar. Beleza? Falei com vocês também das 3 questões que envolvem a crise no Império Brasileiro, né? Questão militar, abolicionista e questão religiosa. Essas 3 questões vocês têm que saber, tá? A questão militar eu acabei de explicar. Questão religiosa envolve, né, aquela ordem que veio de Roma, né, para expurgar da igreja todos os membros, né, todos os padres que estavam ligados à maçonaria. Dom Pedro II não quis cumprir essa ordem, chegou a prender alguns padres que passaram por cima de Dom Pedro II e cumpriram a ordem papal. Apesar dele ter voltado atrás com essas ordens depois, ainda assim ele perdeu muito apoio na igreja católica, da igreja católica. E teve a questão abolicionista, né, que Dom Pedro II ele não ficou nem a favor nem contra, né, ele não tomou uma posição aí nessa questão abolicionista. Hoje nós temos o senso comum que, claro, o abolicionismo foi excelente, né, a escravidão não faz nenhum sentido ético, moral, legal, mas naquele período nós tínhamos muitos donos de escravos, né, que formavam uma elite muito poderosa politicamente. Então, eles também faziam pressão para Dom Pedro II apoiá-los ou serem contra o abolicionismo. Resumindo, Dom Pedro não ficou nem de um lado nem de outro e acabou tendo o ônus político, né? Ou seja, a parte negativa da política, né, da consequência disso veio toda para ele. Beleza?
Vamos lá, proclamação da República. Quais foram as causas da proclamação da República? Vocês podem falar essas 3 causas, tá? As 3 questões: religiosa, abolicionista e militar. E também o crescimento da ideia republicana, porque nós tínhamos no mundo todo o republicanismo crescendo. Nós tínhamos aqui na América do Sul vários países conquistando a sua independência e se tornando uma república. Então a ideia do republicanismo associada ao positivismo, vocês lembram? Que era uma ideia, uma visão mais tecnicista da administração pública. Essa ideia também vem crescendo, tomando corpo no mundo todo, beleza? E os movimentos políticos acontecem assim, né? Você vê aí muitos presidentes de direita que estão surgindo no mundo, né? Isso refletiu aqui no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa. Então quando esses movimentos acontecem, os outros países eles meio que ficam se auto-inspirando uns aos outros, né? É interessante esse movimento. A gente entra aí no início da República. A primeira República foi a República da Espada, né? Por que República da Espada? Porque nós tivemos 2 presidentes, os 2 primeiros presidentes foram militares e foram muito rigorosos, foram muito autoritários, né? Não respeitavam a vontade do Congresso, não respeitaram a Constituição, que foi aprovada em 1891, né? 2 anos aí após a proclamação da República. E o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, fechou o Congresso e declarou estado de sítio. O Floriano Peixoto, também muito autoritário, deveria convocar novas eleições, acabou ficando no poder até 1894. Então, por isso o nome República da Espada, beleza? Os 2 primeiros presidentes, primeiro, Deodoro da Fonseca, foi o líder aí da proclamação da República, depois Floriano Peixoto, ok? Vocês precisam saber também sobre a política do encilhamento. Lembra que eu falei com vocês? Do que se trata a política do encilhamento? Peraí. A política do encilhamento uma tentativa, ainda no governo de Deodoro da Fonseca, de resolver o problema econômico do Brasil, né? Como que foi essa tentativa? O que foi o encilhamento? Primeiro, emissão de papel moeda, né? Facilitação de crédito e abertura de empresas fantasmas, né? Abrindo aí o seu capital na bolsa de valores para receber investimentos. Eu expliquei para vocês detalhadamente, né, como isso causou um desastre econômico. Vocês precisam saber. Se restar alguma dúvida, dá uma lida no livro, dá uma pesquisada no chat para definir aí de maneira bem sucinta, né, o que foi, para vocês entenderem bem, tá? Mas o que? Beleza. Última coisa aqui, a postura de Dom Pedro II após a proclamação da República. Qual foi a postura dele? Eu expliquei para vocês que Dom Pedro II não resistiu ao golpe da República, né? Por quê? A proclamação da República foi tecnicamente um golpe de Estado. Por quê? Só que a gente vê na história que quando existem golpes, existem uma resistência naquelas pessoas que são as vítimas do golpe. A gente viu isso na Revolução Francesa, a gente viu isso na própria Revolução Russa, foi a matéria anterior que nós estudamos. Por que no Brasil não houve uma reação à proclamação da República? Justamente pela postura patriótica de Dom Pedro II, né? Principalmente porque ele não queria que o seu país entrasse em uma guerra civil, né? Então ele preferiu aceitar as coisas do jeito que estavam. Inclusive ele também não tinha muito apoio político nem militar para ter uma resistência. Mas muitos falam também do patriotismo dele. O que é o patriotismo? É o amor à pátria, né? O amor ao seu lugar, a sensação de pertencimento, né? O bem do seu país acima de qualquer coisa. Então, ele preferiu sair do poder de maneira pacífica, né? Sem incitar uma guerra, porque ele sabia que o Brasil, caso entrasse em uma guerra civil, iria sofrer demais. Beleza? É isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se levar um chocolate para mim na segunda-feira, vai ter ponto extra. Beleza? Valeu!